bem-vindos à TV Uninasal. Hoje o nosso quadro é o Fala Professor. E estamos aqui com ele, nosso querido professor Luiz Torres, que é jornalista também. Professor, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso quadro. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas experiências, um pouco da sua biografia. Fala pro pessoal. Wendel, obrigado. Bom estar aqui com você. Bom, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Imaginei que na adolescência eu gostava de ler, escrever, imaginei que o caminho que deveria trilhar seria no jornalismo. Então fui para Campina Grande, estudei na Universidade Estadual da Paraíba, fiz jornalismo lá e depois já voltei aqui para João Pessoa para atuar nos veículos daqui, em jornais, em revistas, em TV e também agora no rádio. Fiz ali uma passagem tudo na internet, né? E depois desse tempo todo, mais de 20 anos de carreira, tive aí a oportunidade, a experiência de poder compartilhar, né, a experiência da docência, de ser professor e com a satisfação de estar aqui na Uninasal, compondo esse time da Uninasal, que me impressionou muito do ponto de vista da metodologia da faculdade, a preocupação principalmente, Wendel, com a prática. Eu percebo a ligação muito próxima da Uninasal, do objetivo da Uninasal em colocar os alunos, todos os estudantes, na realização prática da profissão. Basicamente, eu particularmente por experiência própria, nem tive muito isso. Às vezes você passa 4 anos, 5 anos na universidade, aprendendo ali muito conceito, que é importante e tudo, mas quando você chega no mercado de trabalho, no primeiro dia de trabalho, você percebe que os 4 anos que você passou, eles foram importantes para você aprender alguns conceitos, mas o seu chefe ali está pedindo, você não estava preparado para aquilo. Isso é muito frustrante. E poder ter essa experiência antes, e eu vejo que é um foco da Uninasal aqui, essa experiência antes é um ganho, é um patrimônio muito importante. E aí eu estou tendo essa oportunidade de, junto com vocês, com os alunos todos, né, compartilhar essa experiência. E para você, professor, quais são os desafios futuros que o senhor tem a enfrentar aqui na Uninasal, principalmente na área acadêmica, aqui com os estudantes de jornalismo? Eu costumo dizer que os alunos e estudantes de jornalismo são um energético para nós professores de jornalismo, por várias razões. A primeira delas é porque a gente está diante de um curso que sofre aí essas discussões, primeiro da obrigatoriedade do diploma, né? Só isso já geraria um suposto esvaziamento. E o segundo é do próprio futuro do jornalismo, do próprio futuro da profissão, que se discute muito com essas transformações tecnológicas, se discute muito se o jornalismo vai ter fim ou não. E aí quando eu vou para uma sala de aula e vejo uma sala de aula cheia de estudantes, de jovens querendo aprender jornalismo, querendo fazer jornalismo, todo aquele pessimismo cai por terra, porque eu vejo, uma vontade de pessoas ainda querendo trabalhar, militar e exercer a profissão. Isso reenergiza, renova as nossas crenças no próprio jornalismo. E naturalmente tem essa troca, né? Que é a troca da experiência de quem está aí no mercado há algum tempo e a troca de quem está começando agora, mas tem todas as novidades do momento. São gerações diferenciadas, e o desafio de você também aprender, né, com essas gerações, para você ter uma ideia interessante, como algumas disciplinas que a gente leciona hoje no curso de jornalismo aqui na Uninasal, elas sequer existiam quando eu fiz jornalismo. Aliás, elas sequer eram discutidas quando eu fiz jornalismo. Nem se previa se podia discutir disciplinas como essa, e a gente está vendo agora. Então, de certa forma, essa troca é importante e o desafio é a gente conseguir encaixar aquilo que é de experiência de muito tempo com aquilo que é novidade que vocês trazem no dia a dia para nós, professores. Uma fala importante que o senhor falou foi o ato da gente querer fazer jornalismo. E na sua opinião, principalmente para os estudantes, qual é o primeiro passo para você querer fazer um bom jornalismo? Olha, são vários ou alguns dos requisitos, né, para o exercício jornalístico, mas eu acho que o principal deles, eu tenho dito isso na sala de aula muito, o principal deles é você ter a vontade de contar histórias e que essas histórias, de certa forma, elas deixariam o mundo pior se elas não fossem contadas. Se elas não fossem contadas, elas não ajudariam alguém. Eu sempre parti do pressuposto, Wendel, que uma pessoa com mais informação, quanto mais informação você tem na vida,
menos surpresas desagradáveis você vai ter. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo, desde saber que uma planta é venenosa, se você comer você vai adoecer, até, enfim, descobrir quando é que você pode sacar seu FGTS. Então, o que nós fazemos é isso, é contar essas histórias para que as pessoas, com base nessa informação, elas possam melhorar suas vidas, elas possam evitar ter problemas, evitar mais ter perigos. Nós não conseguimos livrar isso completamente, não somos super-homens nisso, mas a gente pode, no máximo, dar o máximo de informação para que a pessoa tenha um mínimo de efeito desagradável na vida. Então, primeiro passo, eu gosto de contar histórias. Eu gosto de pegar uma coisa que só 2 pessoas sabem, ou 3, ou uma só, ou ninguém sabe, e levar para 500, para 1.000, para 2.000 pessoas. Se você tem esse sentimento, seja com aptidão para TV, seja com aptidão para rádio, seja com aptidão para internet, se você tem essa vontade, você vai conseguir, enfim, trilhar e fazer um bom jornalismo. Eu acredito que é muito importante esse primeiro passo, como o senhor falou. E, na minha opinião, eu acho que o segundo passo é o mercado de trabalho, né? Então, na sua opinião, como é que a gente, como estudante de jornalismo, temos que se preparar para esse mercado de trabalho que às vezes é tão competitivo e às vezes e a gente fica tão agoniado, principalmente assim, com relação aos estágios também. Como é que é essa boa pergunta. Primeiro ponto, vocês já estão fazendo. Vocês estão aqui na universidade, estão na sala, estão fazendo um curso de jornalismo. Primeiro passo, vocês já estão acertando nesse primeiro passo, que é poder estar num local em que todo mundo está para poder discutir sobre o mesmo tema e, naturalmente, esse tema você consegue aprender um pouco mais com isso, você consegue se conectar mais com isso. Já disse também que o mercado de trabalho valoriza, independentemente se o Supremo Tribunal Federal derrubou a obrigatoriedade do diploma, mas o mercado de trabalho valoriza sim quem tem o diploma de jornalista. Quem sai de uma universidade de jornalismo é visto pelo mercado como alguém que se comprometeu com aquela profissão, como alguém que investiu naquela profissão e, naturalmente, é alguém que vai poder render mais naquela profissão. Aqui também vocês conseguem se conectar e ter network, né? A relação de trabalho começa aqui, vocês já estão, de certa forma, com um pé no mercado de trabalho. Porque as pessoas que estão no mercado de trabalho já conhecem vocês, né, já acompanham vocês como aluno, como estudantes, vocês já estão com um pezinho. É uma ponte, a universidade é uma ponte mais direta com o mercado de trabalho, então é importante essa relação para vocês. Bom, mas aí é um desafio ainda, essa questão de inserção no mercado de trabalho. E aí a gente vive no jornalismo com 2 sentimentos. Um é de dizer o seguinte: olha, as redes sociais estouraram no mundo, então a gente tem uma concorrência absurda, eu não vou conseguir mais emprego, os jornais estão fechando, as revistas fecharam, né? Mas é o contrário. Se criou, na verdade, com essa transformação do jornalismo hoje, se criou mais oportunidades. O que nós temos hoje é muito mais oportunidade de trabalho do que tinha na minha época ou numa época mais atrás. Porque vamos ficar na Paraíba, você terminava jornalismo aqui na Paraíba, ou antes mesmo de ter a obrigatoriedade do diploma, você só tinha 3 ou 4 veículos, 3 ou 4 patrões, 3 ou 4 condições de ter algum chefe, que eram os donos de rádio ou donos de TV. Fora daquele ambiente deles, dos donos de veículos, você não tinha mais onde fazer emprego, onde encontrar emprego. Hoje em dia, você, além de ter ainda os donos de veículos, os veículos tradicionais, TV, rádio, você tem a capacidade de sozinho empreender como jornalista, como a gente tem inúmeros casos de jornalistas que abriram seus portais, abriram seus sites, vivem das redes sociais, fazem jornalismo nas redes sociais, tem seu canal no YouTube. Então, várias oportunidades hoje de mercado de trabalho você pode sim procurar um patrão, mas você pode sim ser, no jornalismo hoje, em função das inúmeras possibilidades, ser o próprio patrão. E a minha última pergunta é sobre essa questão da abertura também do nosso programa, né? O Fala Professor, é o nosso primeiro episódio, e eu queria que o senhor, né, na sua opinião, falasse qual a importância de um quadro como esse para uma instituição acadêmica. Olha, extremamente importante ter esse programa na grade. Primeiro, para dizer que, eu posso dizer, viu, Enio, como eu só tive essa percepção muito mais agora, que o professor é um profissional que trabalha muito. Eu não tinha essa noção. A gente imagina Sim. que o professor, você fala assim, o cargo de professor, ele vai dormir, aí um anjo vem
né, e coloca nele todo aquele conhecimento e ele vai da sala de aula. Não é isso, né? O professor é aquele que estuda, ele primeiro estuda muito para poder ter um conteúdo para compartilhar com os alunos. Precisa ser atrativo, inclusive, porque não é só ter o conhecimento, é ter o conhecimento e ser atraente para poder passá-lo e compartilhá-lo, né? Além disso, você tem todo o trabalho fora da sala de aula, né? Que é esse de produção de provas, de produção de aulas, de preparação de tudo, e você concorre hoje com o Google, né? Você está dando aula ali e tal, aí vem um aluno, vai para o Google ali, professor, você tem todos os desafios. Um quadro como esse, você vai conseguir fazer com que valorizar a experiência de cada professor em cada área. A gente está nesse primeiro programa aqui falando sobre jornalismo, mas a Uninasal, com todos os seus cursos em todas as suas áreas, com grandes mestres, né, que conseguem ensinar aqui, vão poder naturalmente compartilhar um pouco, dividir um pouco das experiências pedagógicas de cada área. Em algum ponto, ser professor, independentemente da área, é uma convergência só, né, é um desafio só para todos eles, mas é muito bom que você possa e vocês possam, aqui na TV Uninasal, enfim, compartilhar a experiência do dia a dia de sala de aula de cada um dos professores que atuam aqui na Uninasal, e eu pude perceber quantos são comprometidos e gostam de estar aqui, porque vem na instituição um retorno naturalmente de uma universidade que quer formar profissionais de fato, quer ser reconhecida lá fora. A Uninasal tem uma visão de querer, quando um profissional já estiver no mercado fazendo sucesso de mercado, ela esteja ali também fazendo parte daquela história de sucesso do profissional. Professor Luiz Torres, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu lhe agradeço demais. E eu quero o senhor no próximo, viu? Vamos fazer junto essa TV aí com todo mundo. Obrigado. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela tua participação. O Fala Professor fica por aqui. E na próxima semana tem outro professor, viu? Até lá. Tchau. Tchau.